Chegamos em casa, fomos pra cozinha comer e o gato pulou no pescoço do Sensiuk, cravando os dentes. Gigi, pega ela, cara! Tento puxá-la, mas ela apertava ainda mais. Calma, cara, tá doendo. Oi, eu sou o Gigi. Cara, na minha infância eu era um gamer viciado. Foram poucos os jogos que eu não zerei. Nosso primeiro videogame a gente ganhou quando eu estava na segunda série. Joguei Mario um dia e uma noite inteiros sem parar. Quando íamos dormir, eu visualizava a primeira fase, ouvia até a música. Depois de pouco mais de um ano, já era expert. Eu zerava em 10 minutos usando os atalhos sem perder vidas e em 20 minutos do início ao fim. Se naquela época tivesse um concurso de jogar Mario, eu ganhava fácil. O Sensiuk também gostava, mas só de alguns jogos. Ele preferia me ver jogar, pra mim era ótimo, eu jogava mais. Quando eu estava na quinta série, meus colegas começaram a se gabar que tinham um computador em casa. Era o Kaputsuna, o Popa, o Dilio, o Menguina, além de mais algumas meninas. Na sexta série, a maioria da turma afirmava ter computador em casa. Sensiuk e eu queríamos muito ter um também, especialmente eu. Esse foi o principal motivo pelo qual comecei a roubar cobre e alumínio, metais não ferrosos, para juntar dinheiro para um computador. Meu pai tinha prometido comprar um para nós, mas já esperávamos há cerca de um ano. No começo da sétima série, meu pai prometeu que logo compraria um para nós. Meses atrás, minha jornada com furtos chegou ao fim em um período nada propício para mim. Fui parar na delegacia, levei bronca e fiquei de castigo o verão todo. Eu tinha que ficar na oficina do meu pai desde que acordava até umas 7 horas. O que mais me irritava era perder Dragon Ball, que passava na TVR às 6 horas. Mas essas são outras histórias, que chegaremos nelas também. A única coisa boa foi que consegui juntar uns 200 lei. Era dinheiro naquela época. Dei dinheiro pro meu pai comprar um computador. Ele colocou o mesmo valor e comprou um pra gente. Já tínhamos feito nossa parte. Tô falando de computadores. A gente olhava todo dia no jornal România Libera, na seção de classificados. Lá você encontrava qualquer coisa à venda. A gente curtia computadores. Sensiuk, Pentium 2 por 4,5. Caro demais. Gigi, meu pai falou pra procurar por 4. Por 4 só tem Pentium 1. Esse também serve. Tem esses aqui, cá? Serão bons? Não sei, eu acho que Pentium 1 já tá bom. Eu ouvi do Dilio que ele tem um Pentium 3, de 300 MHz. Kaputsuna e Menguina se gabavam de ter um Pentium 2, mas eu disse que Pentium 1 já serve. Nos jornais eu também vi 486, 386 até 286. Esses eram um pouco mais baratos. Um 486 custava cerca de 2,5 mil. O CD, memória somente de leitura opcional, custava mais, R$50. Para quem não sabe, o CD, memória somente de leitura, era a unidade que lia os CDs. Não estava no mercado há muito tempo. Todos os computadores vinham com unidade de disquete incorporada, que era muito usada. Essa unidade lia disquetes com capacidade máxima de 4 ou 5 MB. Comparado a um CD de 800 MB, era uma diferença significativa. Conversando com meu pai, dissemos que queríamos um Pentium 1 com CD, memória somente de leitura que vimos no jornal, por exatos 400 lei. Na hora de comprar um computador, meu pai mencionou que um cliente da oficina, que trabalhava com computadores, faria um desconto em um para ele. Ele dá um melhor por esse dinheiro. O que é, pai? Um Pentium 2? Não sei, ele falou alguma coisa. Deve ser daqueles Kagiji, esses também são bons. Tem que ter CD, memória somente de leitura, pai. Não pode ser um 486 ou pior. O rapaz vai resolver algo pra mim. Repeti pro meu pai várias vezes sobre o CD, memória somente de leitura, e o 486, para garantir que ele entendeu. Depois de uns 2 dias, meu pai chega em casa com ele, tinha comprado daquele cara. Antes de continuarmos, a resposta do quiz da semana passada era A botinhas. Os primeiros 5 comentários corretos e mais 5 aleatórios estão na tela. Quer tentar a sorte? Fique atento ao próximo quiz. Em que série Ogea estava quando apanhou no ensino médio? A. 9º ano. B. 11º ano. Ou C. 10º ano. Deixe sua resposta rapidamente nos comentários. Você tem 5 segundos. Pronto? Você respondeu e agora de volta à história. Muita alegria para nós. O dia mais feliz até então para mim. Após minhas aventuras com furtos, eu também desfrutava dos resultados. Parecia que tudo tinha valido a pena. Abrimos rapidamente a caixa, tiramos ele de lá, tinha um monitorzinho de 13 polegadas Video Graphics Array com 286 cores ou algo assim. A unidade era quadrada e pesada, uns 20 quilos.
Tinha também mouse e teclado, cabos, tudo. A gente montou rapidinho, ligou e funcionou, cara. Vitória. Sensiuk pegou aquele CD bem rápido. Agora vou pegar. Eu tinha um CD com FIFA 98 de um primo mais velho. Ele tinha ganhado com a revista Level. A gente era obcecado por FIFA. Há mais ou menos um ano, quando fomos cantar de porta em porta, encontramos uma lan house. Ficamos olhando pela janela por 2 horas como eles jogavam lá dentro. Nós 4 ficamos lá, com narizes escorrendo, cobertos de neve e encharcados. Olhávamos como turistas vendo o bairro vermelho pela primeira vez. Não conseguíamos acreditar que algo assim existia. Sensiuk finalmente traz o CD, mas não conseguimos achar o drive de CD. Memória somente de leitura Sensiuk. Dá uma olhada atrás. Não tá aí, Gigi, procura melhor. Eu olho de novo, mas não achava. Tem CD memória somente de leitura, pai, não tem? Tem, pai, tem que ter. Procura aí de novo. A gente já procurou, mas não achou nada, porque não tinha. Logo percebemos que não era um Pentium ou outra coisa. Era um 486 sem placa de som. Não havia Windows, apenas Norton Commander, mas nem sabíamos o que era isso na época. Sensiuk. É só um 486 a 66 MHz. Tá escrito aqui, 486 a 66 MHz. É um 486 Pi. Não serve? Eu não falei que era para ser um Pentium 1. Esse aqui não serve. Como assim não serve? Tô vendo que tá funcionando. Ele te enganou. Devolva ele. Ele já foi. Como vou achá-lo? Aperta aí. Tem que funcionar. Não tem nem CD. Memória somente de leitura. Não presta. Mas o pai não ia entender. Para ele se ligava, tava bom, não entendia que uns são mais potentes que outros. Após discutirmos por uns 10 minutos, o pai ficou bravo, pegou ele no colo para levar para fora e bater nele. Que bom que o Milica chegou na hora certa. O que você vai fazer com isso? Vou quebrar, não presta. Calma aí, cara, você gastou muito nisso. Milica os acalmava. Eles vão trazer o computador de volta. O que houve, pessoal? O Milica foi enganado. O computador não tem CD, memória somente de leitura nem placa de som. Deixa pra lá, esse serve. Não chateiem ele. Depois façam um upgrade. Mas funciona, Milica. Como não funcionaria? Eu sei pelo grego. Animem-se, rapazes. Milica, acalme-os. Vamos dar uma olhada por aí e achar uns joguinhos também. As charadas eram piores que as da televisão. Pouco havíamos resolvido. Ainda bem que tínhamos mais jogos. Alguns dias se passam. Já tinha me gabado na sala que agora tinha um computador, e até o Dilil ouviu. Eu digo pra ele que é um 486, ele ri de mim e promete que vai trazer uns disquetes lá em casa pra instalar uns joguinhos pra mim. O Dilil era tipo um traficante, mano. Se você precisava de uma fita cassete com música, vídeo, disquete com jogos ou CD, era com ele que você encontrava. Pegava de um e passava pra outro. Ele girava tanto essas coisas que nem ele mesmo sabia mais. De vez em quando, trocávamos fitas de videogame, sabendo que nunca mais veríamos as que dávamos, só trocávamos aquelas de que não gostávamos. E aí esse cara chega e coloca uns joguinhos pra gente, mas nem ele tinha muitos. Se vocês não têm CD memória somente de leitura, disquetes já sumiram. Meu pai disse que vai comprar pra gente. Não tenho mais, mas tenho muitos CDs. Beleza, Dilil, valeu. Passaram-se meses e ainda não tínhamos o CD, memória somente de leitura. Falávamos com ele toda semana e ele sempre pedia para esperar, que compraria para nós. Era dezembro, perto das férias de inverno, e eu estava com o Assu no pátio da escola. Ainda não comprou o CD memória somente de leitura pra gente. Ele vai comprar, mestre. Se foi isso que ele disse. Faz 4 meses que ele fala isso, não vai comprar mais, cara. Ei, sabe o que eu acho? O Natal está chegando agora. Aí ele compra pra vocês. Eu não acredito, cara. Se eu falar, você vai ver, ele vai dar de presente, mestre. Eu caí nessa. Realmente acreditei. Falei com o Sensiuk pra ficarmos quietos e esperarmos o Natal. Acordamos, corremos para a árvore de Natal, mas não tinha nenhum CD, memória, somente de leitura, irmão, só uns doces por lá. Você acreditou naquele idiota. Depois de 2 ou 3 meses e muita insistência nossa, o pai cedeu e comprou um pra gente. Instalamos no computador e depois de alguns dias quebrou. O pai trocou e aí funcionou. Tentei rápido aquele CD com FIFA, mas não funcionava. Ou o CD estava quebrado, ou o computador não suportava. Eu sabia que o Dilil tinha o CD e combinei com ele de vir no sábado em casa para instalar uns jogos para mim, incluindo o Heroes 2. Enquanto isso, eu já tinha instalado o Windows 95 nele. O Norton Commander apresentou problemas, mas após algumas aventuras e com a ajuda do Dilil, conseguimos instalar o Windows 95, mas essa é outra história. Um cara chegou, olhou por ali e disse que o Heroes não funciona, pois não tínhamos espaço suficiente no disco rígido de 250 MB com 60 MB já ocupados pelo Windows e outros programas. Deixamos ele trabalhar e após umas 2-3 horas ele instalou uns 10 jogos. Era tudo lento naquela época. Agradeci e perguntei quanto devia. Relaxa, mano. É de boa. Gigi, passa umas fitas pra ele. E aí, quer umas fitas de jogo?
Pega 2 ou 3, quando conseguirem uns CDs, me deem também. Beleza, cara, volto semana que vem com mais algumas. Hoje já tá bom, Didi. Deixa pra ter mais. Eu disse certo se você quiser. Ele estava mais amigável que de costume, mas era bom pra gente. Uma semana depois, no sábado seguinte, acordamos às 10 da manhã com Dilil em nossa casa. Oi, trouxe mais uns CDs. Entra, não precisava. Deixa, Gigi, é pra vocês também. Esse cara entra, já começa a fazer as coisas lá. O que tem esse cara, Gigi? Com certeza ele quer alguma coisa. Sim, é bom que ele traz jogos pra nós. Esse cara instala uns jogos lá, entre eles Prince of Persia. Ele entra no jogo, joga um pouco, e o que ele diz? Tá bom, funciona. No seu não funciona, doido? Sim, mas eu tenho um Pentium 1 de vocês, eu não esperava. Você não dizia que tinha um Pentium 3? Enfim, ele coloca mais 3 ou 4 jogos, testa todos e depois o que ele diz? Joguei Heroes com meu irmão ontem à noite, o jogo é massa, funciona pra você? Tem o disco rígido de 350, se apagarmos tudo também cabe pra nós? Não acredito, ocupa 250 megabytes, vocês só têm 210, mas sabe o que eu estava pensando? Vocês não querem trocar? Eu dou o meu pra vocês. Não sei, acho que não. Pensem mais um pouco e me avisem. Ainda tenho um jogo para instalar. Vou com o Sensiuk para outro quarto. O que acha, Sensiuk? Não sei, Gigi. Vai que está quebrado. Dizem que é um Pentium 1. Até roda Heroes nele. Ele não daria de graça. Eu daria por causa do Heroes, que a gente joga com o Milica. Vamos pro quarto do Dilil. Ele também já tinha terminado e estava se preparando para sair. Tomara que não esteja quebrado, Gigi. E aí, já decidiram? O aparelho tá com defeito? Não, Gigi, experimenta aí. E por que você quer esse? Beleza, vou falar. O meu tem 8 megabytes de RAM, o de vocês tem 16. Os jogos rodam melhor no seu, mas o meu tem mais espaço. E vocês querem jogar Heroes, que eu nem gosto. Olho para Sensiuk e nos entendemos só no olhar. Beleza, vem à noite, por volta das 8, para perguntarmos ao meu pai também. O meu também tem placa de som. O pai chega e a gente fala com ele. Não se enganem, outro eu não vou comprar para vocês. Eu ainda tinha dúvidas, era arriscado, mas como ele era meu colega e eu sabia onde morava, a gente arriscou. Por volta das 8, o cara chegou com o irmão e o computador. Montaram rápido, testamos e funcionou. Meu pai perguntou o motivo da troca, ele repetiu o que nos disse e fechamos negócio. Ele nos mostrou que o Heroes era suficiente, não precisávamos de mais nada. O irmão dele estava apressado, dizendo ter algo a fazer. Vai na frente, Marius, e leva o computador. O irmão dele pegou o computador e foi embora, mas Dilil ficou mais um pouco para nos mostrar quais jogos ainda tinha no aparelho. Mas 5 minutos depois, o irmão dele volta porque esqueceu o cabo de alimentação do monitor. Procuramos lá, mas só tinha o nosso. Eles esqueceram o deles em casa. Ah, vocês vêm com meu irmão e pegam depois. O cara vai embora e eu percebo que se o cabo estava na casa deles, eles não precisavam mais do meu. Seu irmão não vai pra casa, Dilil? Não tinha o outro cabo? Não, ele vai levar o computador pra um primo meu. Tá lá fora com o carro. Mas não é de vocês, cara. Sim, vamos jogar na casa dele hoje à noite. Eu estava confuso. De quem é esse primo, afinal? Já estava achando que esses caras tinham nos enganado. Dilil, não apronte comigo. Não, Gigi, vamos assistir uns filmes picantes na casa do primo, por isso estamos indo lá. Mas aquele lá não tem som, cara. Funciona? É só ligar as caixas de som no CD, memória somente de leitura. Vamos esperar um pouco e depois vamos com Dilil pegar o cabo de energia. Ele vai trazer o cabo e ainda vem com um gato. Vocês não querem um gato, cara? Não, cara. O quê? É um gato de raça, o Gigi. Meio siamês. Vamos pegá-lo. Pega ela, cara, que eu ainda tenho mais 2. A mãe dela pariu. Pegamos o cabo e a gatinha de algumas semanas. Além do computador, ganhei um gato de graça. Foi um bom negócio. Chegamos em casa, fomos para a cozinha comer e a gata pulou no pescoço do Sensiuk, mordendo. Gigi, pega ela, cara! Tentei puxá-la, mas ela apertava ainda mais forte. Calma aí, cara, tá doendo. Pensei um pouco e apertei a cabeça dela até ela soltar. Ela é selvagem, Gigi. Depois de uns 2 dias, ela pula no meu pescoço também. Peguei ela pela cabeça, apertei e de tanta dor e raiva, joguei ela na parede. Pensei que a tivesse matado, mas nada aconteceu. Desde então, ela nunca mais pulou em mim. Só no Sensiuk às vezes. Dá uns tapas nela para ela te respeitar. Não, deixa ela em paz. Após algumas semanas, vendo que ela ainda pulava nele, ele deu uns tapas e se livrou dela. Quando cresceu, ficou como um cachorro, irmão. Ela nos seguia na rua, obedecia comandos e era muito esperta. Voltando ao computador, depois de alguns dias, encontrei as informações do computador. Era um 386 com 40 MHz, 8 MB de RAM e disco rígido de 150 MB. O aparelho era menor que o nosso, mas para a época era algo extraordinário. Ele podia dobrar o espaço no Windows, totalizando mais de 300 MB, suficiente para o Heroes. O Gigi nos enganou.
Relaxa, o Harris funciona. Dobrando o espaço, daria certo pra nós também. Você tem razão, vou falar com ele pra me devolver. Não contei pro meu pai pra evitar briga. O que digo pro Dilil quando chegar na escola? Ô Dilil, esse aí é 386, cara. Qual Gigi? Não, é Pentium 1. Não, são 40 MHz. Quero o meu de volta. Trocamos, Gigi, não dá mais. Não funciona. Funciona, mas é pior que o meu. Tem até placa de som. O que você quer? Quer que eu te dê um soco na cara, Dilil? Vai se ferrar. Eu sou o Dilil, cara. E agora o que eu faço? Estávamos ferrados. A única chance era pedir para os nossos pais virem com a gente até eles. Discutíamos com eles que nos chamavam de burros, então preferimos não falar nada, mas eu ainda pensava no que fazer. Cerca de 3 ou 4 meses depois, no início de maio, eu estava com Azul e Popa no jardim de infância, durante um intervalo. Às vezes comprávamos 2 ou 3 cigarros e ficávamos brincando por lá escondidos. E de um assunto para outro, começamos a falar sobre computadores. Popa queria comprar outro computador. Esse aqui já está ultrapassado e não roda jogos novos. Que computador é esse? Não sei, Gigi. Será que dá para fazer upgrade nas peças dele? Fica mais em conta. Vou conversar com meu irmão. No verão eu troco as plantas. É o que faço. Isso foi o que me veio na hora. Eu estava tentando criar um plano. Tem 16 megabytes de RAM, vou trocar o 200 MHz. Não sai muito caro para você? Não, cara. 50 lei. Sorte que troquei com o Dilil. Por quê, mestre? Vou contar, mas não contem para ninguém. Eu enganei ele com o computador, cara. Como você enganou ele? O meu é um pouco melhor, mas tem tudo integrado na placa-mãe. Não posso trocar as peças. Tem que comprar outro. No dele dá para trocar as peças. Por isso que eu comprei. E o bobo não sabe? Não, cara, eu enganei o bobo, mas não fala nada. Não, Gigi, que isso, cara? Esquece esse bobo. Eu confio em você, parceiro. O que eu tenho a ver com isso? Eu contava que esses caras falassem algo para verem quem podia confiar. Depois de 2 horas, conto a mesma história para o cabeção, mas digo que vou pegar o processador de 150 MHz, não de 200 MHz, para ter certeza que o Dilil ouviria de alguém. Eu tinha certeza que o cabeção contaria. O que eu disse era verdade em grande parte, tirando a parte de comprar as peças, pois eu não tinha dinheiro. Mas sobre os componentes integrados, era verdade. Em menos de 2 horas, o Dilil me chama para conversar. Gigi, vem aqui um pouco. O que foi, cara? O que você quer? Quero conversar uma coisa. Fala logo, preciso fazer a lição. Cara, e ele me contou uma história que o computador foi comprado pelo irmão dele, que ele trocou por uma corrente de ouro, e a corrente era da namorada dele. Ele brigou com ela, que quer a corrente de volta. O cara do computador concorda em devolver, mas em troca do seu computador. Ele tentou dar meu computador, mas o cara recusou. Desculpa, cara, eu troquei. Me entende, Didi? Eu quero comprar peças novas. Não tenho o que fazer, Didi. Olha, eu te dou também 5 CDs com jogos. Tá certo, só faço isso por você, por mais ninguém. Eu sabia que alguém tinha contado pra ele, mas não sabia quem e também não podia perguntar diretamente. Desculpe pelo processador, achei que era um bom preço. Quanto era, Gigi? 150 ou 200? Era o que eu queria ouvir. Kapatsana claramente contou pra ele, pois eu disse que cobrava 150. Precisava descobrir qual dos dois, Asu ou Popa, tinha falado dos 200. Suspeitava do Popa, mas podiam ser os dois. Era 200, Dilil. Mas não vou te dar o gato. Fica com ele. Faço a troca com ele. E 2 dias depois, vou de novo com Asu e Popa pro jardim de infância. Troquei com o Dilil, enganei ele de novo. Por quê? Eu queria o computador de volta, por isso falei das peças, para vocês avisarem aquele cara. Eu não falei nada, chefe. Você falou, Popa, deixa esse idiota pra lá. No próximo intervalo, conto pro Popa que quebrei a placa de som sem querer e coloquei de qualquer jeito pra disfarçar. Pro Asu eu digo que o disco rígido estava travando cada vez mais, por isso quis me livrar dele. Horas depois, Dilil me chama. Ô Gigi, aquele cara não quer mais o computador, já comprou outro. Quando, cara, tão rápido assim? Sim, não tenho o que fazer. Quer de volta? Não quero mais, o meu é melhor. Gigi, não quero brigar, mas você me deu ele com o disco rígido quebrado. Não tem nada de errado com o disco rígido, cara. Tem sim, cara, ele trava. A placa de som tá quebrada, né? Não, cara, essa não tem nada. Eu menti pro cara só pra ver se ele falava algo. Não tem nada de errado. Ô Gigi, para de enrolação. Você acha que eu sou burro? Valeu pelos CDs. Esse aí não falou mais nada. Também descobri que o Asu era um amigo de verdade. Já sabia do cabeção, mas não esperava dele. E para minha surpresa, o Popa não falou nada, só o Azul e o Cabeção. Eu e Sensiuk dobramos a memória do disco rígido, instalamos o Heroes e começamos a jogar. Usamos um 486 numa boa por uns 2 anos até trocarmos. Por hoje é isso. Se gostaram, deixem like, comentário e compartilhem. Inscrevam-se caso ainda não sejam inscritos. Ative o sininho para receber notificações. O que essa história nos ensina?
Quando algo parece bom demais para ser verdade, geralmente não é. E cuidado com os amigos, eles podem te trair. Até a próxima vez, a gente se encontra quando se vê. Tchau.